Uma morte que não acaba. Cá Olá. estamos de volta. Como é que foram as tuas férias? Não, que tens estado a trabalhar. Pois, olha, foram ótimas. E com muitos beijinhos endereçados à tua pessoa. E este Pois é. programa que faz parte da vida das pessoas. Andaste pelo país real, conta-me Sim, tudo. Sem o sol, país triste real. Sem O país sol, real. Um tipo que está em Lisboa a dizer Sim. o país Se real. o país fictício já é mau, o país real então. Onde é que andaste? Sem soldos, Paredes de cora. paredes de cora. Fomos É cora. Achei Sim. que... Uma coisa ordinária. Não, Eu achei que era um nome ordinaríssimo. de Não, uma terra. não, ainda não é de esse, não é cora, esse, é outro. paredes de cora. Não, Amarante. Foi incrível. Fomos para Ponte de Lima, Antena 3 também. Portanto, andamos no país real. Puros festivais. Puros festivais. E agora é tempo de regressar a casa. É verdade. E tempo de voltarmos ao nosso lugar, que é a vida e a morte. É verdade, dá-nos tracks. Bora, toma aí a Trex. Pois é, olha, nem de propósito, hoje vamos falar de uma figura cuja vida está intimamente ligada com um período que também aconteceu agora neste verão, nomeadamente os Jeux Olympiques. Oh, Jeux Olympiques. bem, fez parte do nosso mês de julho. Eu não sei quanto a Vi ti. imenso. Eu vi muito mesmo. Também adorei. Sim. Mesmo as disciplinas desportivas mais absurdas, tu ficas a ver e de repente começas a perceber como é que aquilo funciona e é tudo extraordinário. É mesmo. É mesmo. Sim, sim. Há coisas que nunca O ténis de ligaste. mesa, não é? Sim, É aquela ténis coisa, de aquilo. mesa. Andar à volta de uma bicicleta dentro de uma pista. De uma pista. inclinada de Aliás, madeira. a nossa grande medalha, não é? Sim, é verdade. Ainda por cima, uma medalha incrível do Yuri Ribeiro. Exatamente. Que ficou em segundo lugar, porque não, quando o tipo que ganhou a medalha de ouro, o francês, caiu. Incrível esse Ele não gesto. quis que. Aquilo depois tens que passar. É muito Saca, engraçado. saca, saca. Tens assim um sprint, que eles dão assim uma campainha e ele não quis ganhar essa parte dessa volta porque viu que o tipo que estava em primeiro perdeu. É Há muito um fixe. prémio, não há? Há uma menção honrosa para atletas que têm esse. Que jogam bem. Não, que têm esse momento, essa ética, não é? Acontece muito em corrida, maratonas, não sei o quê. Sim, no futebol, Aquele mas atleta isso- que para e apoia o outro. Foste mesmo, E que... foste mesmo fixe. Sim, sim. És O tu, prémio foste portanto, mesmo fixe. Sim, Ah, e eu ok. sou para ti ok. também. Ok. Ganharia esse prémio. Sim, sim, já ganhaste. Todos os dias há, ou há dias há em que muitos não? anos. Há mais de 5, há mais, muito mais que sim. Amiga, Vamos lá. pagas o café hoje. E 2 croquetes. Isso. Neste dia, em 1937, morri em Genebra. É sempre morrer aí nesse sítio, nesse país. E não saiu aos seus, já sabemos que quem saiu aos Pois. seus não é de Genebra. Ele, por acaso, não é de Genebra. E tinha 74 anos. Falamos do aristocrata francês, o Barão de Coubertin. Oh, o que é que Nome achavas? que já toda a gente ouviu. Claro. Claro. Na Suíça era o quê? Calceteiro? Calceteiro, exatamente. De Coubertin? Mas ele era francês. O chamava-se Pierre de Coubertin e nasceu em 1863 em Paris. Nasceu numa família de aristocratas. Agora, também não vamos exagerar, era barão. Sim. O pai e o avô eram barões, não é? Claro. Aristocratas. Sim, barões. Uma loiça Sim, vulgar tal e qual, talheres. tal Pronto, qual. sim. À mesa aquilo compunha Claro. a coisa, mas também não estamos aqui a falar propriamente de um duque, não é? De um Sim, sim, marquês sim, sim, de sim. Coubertin. Não, o barão de Coubertin. Claro. Sim, barão de O menino o quê? Barão. Coubertin, Barão. de Coubertin. Sim. Não faz ideia onde é que é, ninguém sabe onde é que é Coubertin. Lá em França. Bom, o nosso pequeno barão lá seguiu para a tropa, era um que pertence também, não é? Não era um duque, Claro. diplomata, não é? Para a tropa, macaca. E em breve ele vai se interessar por outra coisa, nomeadamente a educação das crianças. Estamos no século XIX, portanto, lá nos anos 60 do século XIX, vamos dizer dos anos 80, está ali aquela ebulição toda que vai dar a Exposição Internacional de Paris. Já falámos tantas vezes deste fascinante século XIX, um mundo moderno, não é? E ele tinha, claro, essa ideia de que a educação é a base, a educação no sentido formal mesmo, a escola. Sim, sim. É a base da criação desse mundo cheio de possibilidades tecnológicas e também do mundo universalista. Porque se juntarmos aqui a grande revolução dos transportes e das comunicações, não é? O telégrafo, o comboio, os barcos, não é? Os navios transatlânticos, temos que o mundo começa aqui a ser um bocadinho mais global e, portanto, criar quase um espírito universalista. Muito eurocêntrico, é verdade, ocidental cêntrico, mas um mundo universalista. Este não é o lado mais conhecido do Barão, é verdade. O lado mais conhecido Qual era do o Barão lado? Qual era era o de lado? frente, Ah. mas nunca virou o Barão de trás. Também mandava um grande estilo. Agora, a verdade é É que tão estas grave. suas ideias, é verdade, vão dar muitos frutos, é verdade. No ensino francês ele deixou uma marca importante, não é por isso que ele é lembrado, mas deixou uma marca importante no ensino francês, assim, revolucionar o ensino do liceu e até das universidades, é verdade. Ele faz umas viagens à América
do Norte e sobretudo a Inglaterra, e vai ficar muito interessado e fascinante, sobretudo na utilização do desporto como parte fundamental na educação dos jovens, e visita algumas escolas que já tinham ginásios e já incluíam o desporto na formação académica. A famosa escola de Raby, que dá nome até ao desporto, tinha assim umas figuras que estavam à frente deste movimento, claro. Ele próprio era um desportista do caraças, mesmo, do caraças. Daí Do caraças. a ideia, a crença, não é? Eu tento mais do que do caraças, eu até não sei Era se mesmo não aquele arriscar. outro? Arriscavas a dizer? Nós entendemos. Ele praticava boxe, corridas de cavalos, as meninas a correr, os cavalos a fugir, não sei o quê. Esgrima também, ia fazendo um olho a uma criada uma vez. Remo, sabes qual é o remo? Sabes Paz. Mas tudo assim em círculo Sim. E ainda era daquelas pessoas que fazia 2 máquinas de roupa antes do almoço. Realmente, assim. Tu, como eu te conheço, se calhar tens lá a roupa dos festivais numa cesta. Pois, para claro. levar. Barão não sou. Verdade ou mentira? Cala-te Tens boca. ou não tens? Cala-te boca. Tens cheirar a suor lá de, Graças a Deus. de paredes de cor. Tens ou não tens? Tenho. T-shirts todas Sim, sujas. com terra, sim. Novas estampas. Exatamente. Ele escreve muitos artigos, milhares de artigos, vai organizar congressos sobre desporto, uma dezenas mesmo de associações desportivas que criou um pouco por toda a França, mas claro que a sua maior contribuição para a história vai ser o renascimento dos Jogos Olímpicos, ou seja, a fundação dos Jogos Olímpicos modernos. E vamos começar um bocadinho por aí. O que é que foram os Jogos Olímpicos da Antiguidade? Nós temos essa ideia que é uma marca cultural gigante na Antiguidade, no mundo grego, e depois mais tarde do mundo romano também. Eram, claro, uma série de competições desportivas, é isso que estamos a falar, entre as várias cidades-estados do mundo grego. O Império Grego, ou o mundo grego, era formado por várias cidades-estados independentes, cada uma com a sua forma de governo diferente. Sabemos isso, né? Esparta, Atenas, cada uma tinha o seu próprio modelo, mas é neste mundo que se chama, os historiadores chamam panhelénico. Um mundo panhelénico. Porquê é que não está? Está tudo bem. Deixaste cair isto. Cada qual é como. Exato. É, Pronto, eu não ligo, não sim, julgo. os gregos, aliás, vem daí o pensamento grego, cada cabeça a sua sentença. Está Exatamente. tudo bem. Quando falamos em panhelénico, significa isto que reúne todas estas várias Sim. cidades-estado. Vale tudo. Exatamente, valia É panilénico, mas vale tudo. tal e qual. Também não dizia que não a juntarem-se todos lá para estas provas que aconteciam de 4 em 4 anos e aconteceram durante muitos séculos. Nós não sabemos ao certo as datas certinhas, mas estima-se que os primeiros Jogos Olímpicos da Antiguidade tenham sido organizados no ano de 776 a.C. e os últimos no ano 393 já da nossa era. Estamos a falar de mais de quase 1000 anos de jogos. São perto de 300 edições que nós sabemos que existiram na Antiguidade. Eram parte da vida grega. Era talvez O calendário, não é? Marcava tal também e o qual, calendário. exatamente, era tão parte da vida grega que marcava precisamente, era uma forma de contagem do tempo quanto às Olimpíadas. Mas era também uma celebração religiosa, não era só desportiva, ou era principalmente uma celebração religiosa, em honra a Zeus, que era um deus muito importante que eles Sim, adoravam. era o maior dos Eles panilénicos, não adoravam era? Zeus. Sim. É o grande. Os deuses gregos são todos um bocadinho panelénicos, porque Sim, todas claro. as cidades gregas adoravam os mesmos deuses. Mas Zeus talvez seja dos mais panelénicos. Sim. Aconteciam num santuário ao Zeus, não é? Que ficava na cidade de Olímpia. Daí o seu nome, que também vai buscar ao Monte Olimpo, onde vivem os deuses. Agora, mesmo quando as cidades gregas andavam à batatada umas com as outras, e não andavam poucas vezes. Paravam para os jogos? Paravam, exatamente. Chama-se a paz olímpica. Paravam, e para poderes viajar também, os atletas para viajarem em segurança, paravam durante aquele período. Isso é dos incrível. jogos. É verdade, era um Atletas, período de paz. certamente, num conceito de guerreiros, quase, não é? Também. Não, era mesmo atleta. Já sério? te vou dizer até quais eram Uau. as provas. Sim, é verdade. Agora, nós dizemos que havia aquela paz, mas as próprias Olimpíadas serviam como uma forma de guerrearem-se aqui desportivamente para cada cidade poder demonstrar a sua superioridade ou a sua inferioridade,
possibilidade, no caso de perder. Os atletas vinham de todas as partes da Grécia, homens livres, portanto, escravos não podiam participar. Juntava-se mais ou menos 50 mil espectadores. É muitas pessoas. E depois não ganhavam nem ouro nem prata, mas ganhavam uma coroa de oliveira. E eles lutavam, sobretudo, pela glória da sua cidade. Ganhar era prestigiar a sua cidade. E depois, quando voltavam, eram, claro, recebidos como grandes heróis. E as cidades apostavam-se muito em ganhar, em ter muitas vitórias nas Olimpíadas. Era importante para o orgulho da sua cidade e, portanto, apostavam muito na formação destes atletas. Agora, apesar disto tudo, a cerimónia mais importante dos Jogos não era desportiva, era um sacrifício a Zeus. Ao terceiro dia, matavam ou sacrificavam 100 touros, que depois eram queimados num altar, e esse altar era feito das cinzas dos touros das edições anteriores. Pelo século III da nossa era, este altar já tinha mais de 6 metros de altura. E dizem que os jogos modernos são aquela abertura de Pequim foi espetacular. Claro, aquele sincronismo. Isto é que é. Eu adoro a Céline Dion, mas de facto, um mega churrasco. Isto é o churrascão, não é? Exatamente. Sim. Fogo de chão, matar 100 touros. Em chimarrão total. Quais Céline Dion. Isto é que é uma coisa como deve ser. Eu mandei matar 100 leitões e champanhe. É uma matança do touro. Terrível, mas isto eram outros tempos, claro. Agora, a Céline Dion, de resto, se fosse viva já na altura, não poderia participar nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, nem assistir, uma vez que eram exclusivos de homens. As mulheres solteiras, as mulheres casadas eram completamente proibidas. As mulheres solteiras tinham a sua própria Olimpíada, dedicada não a Zeus, mas a Hera, que é a deusa, que é a mulher de Zeus. Olha, tem uma maior parelha de cornos da mitologia. Zeus era lixado. Há muitos anos, não estavas tu a dizer que era panelênicos. As mulheres casadas podiam participar aqui num loop legal que era, sobretudo as mulheres mais ricas, tinham uma das provas era corridas de cavalos, e as mulheres podiam ser proprietárias dos cavalos, donas dos cavalos. E na altura quem receberia, não a medalha, porque não havia, mas a vitória, eram os donos dos cavalos e não necessariamente quem lá estava. Portanto, há várias mulheres que ganharam a coroa. Entendi. Não era o atleta, não assistir. era o... Exatamente. Agora, não sei se as mulheres não podiam assistir devido àquela questão que nós todos sabemos. Os atletas, os homens, estavam nus, competiam nus nesta altura. Mas sabemos de histórias de algumas mulheres que tentaram entrar vestidas de homens, porque o público estava vestido, não é? Os atletas é que estavam nus. No caso de serem apanhadas, a pena era de morte, que é uma pena, se pensares bem. Uma pena de morte. Para nós nunca é uma pena, dá jeito até, por isso continuar. Sim, mas é uma pena. É uma pena? Qual é a pena? Quais eram? É a morte. É uma pena de morte. As provas, quais eram? Corrida, 192 metros num estádio. Lançamento do disco. Há muitos discos de muitos artistas gregos. Sim, singles. Eram brutais, eram canções incríveis. Eles escolhiam, ou seja, às vezes tinhas 4 anos para estar a trabalhar no teu disco, a compor, escrever música, escrever as letras e tudo mais. Eles compilavam e era precisamente nas Olimpíadas que eram lançados os discos. Depois lança de arremesso, que é aquela coisa assim, sai da frente. Exatamente. E lançam a lança. Salto em comprimento e também saltavas, mas a dizer: olá, tudo bem? Como está, doutor? Assim se destrói. Salto em comprimento, vou escrever isto. E também a luta, não é? Que eles andavam no boxe. Disso eles sabiam bem. A minha mãe é o quê? A minha avó onde? Minha avó leva onde? E claro, talvez não, a mais famosa de todas, as corridas de biga, ou seja, de carruagem, aquilo que nós imaginamos, aquelas coisas. Claro. Sim, a prova par excellence. Pois. Eram essas corridas. Com uma só pessoa lá. Tipo monovolume quase. Monovolume. E claro, quem ganhava funciona um bocadinho como os jockeys hoje nas corridas de cavalos. Quem ganha é os donos dos cavalos. Até que tudo isto acabou, já sob o domínio romano. Acredita-se, por falta de interesse, cansaram-se as pessoas de ver aquilo tudo. Havia também já outras coisas no mundo romano giras para assistir, não é? Claro. Cristãos a ser comidos por leões. Claro. Sempre peixe mais E aquilo mesmo, as audiências disso não era boas. Não, os ratings muito baixos. Depois sim. O share daquilo era muito baixo. Sim, era a TV Esparta, RTP Esparta.
Esparta com TV. o rei Esparta, Sim. que comprou. E também há um terremoto grande que vai destruir este templo de Zeus em Olímpia e a coisa ficou por ali. Até que 1500 anos depois, o nosso barão vai ter a ideia de fazê-los renascer. Não foi uma ideia original de todo, pelo menos desde o Renascimento, claro, essa altura em que se estava a viver o Renascimento da cultura grega e romana, a escritura clássica. Havia tentativas de recriar estas Olimpíadas um pouco por toda a Europa. Mais notoriamente, no século XIX, já, em Inglaterra, há uns jogos numa aldeia lá que vão inspirar muito o barão. Ele veio de lá com a ideia, mas vamos fazer disto uma coisa universal, onde todas as nações, e a celebrar a paz, se juntem neste espírito olímpico grego da paz. Que é um bocadinho discutível, era essa a própria filosofia dos jogos é engraçado na Grécia. Que ainda hoje continua a ser um desafio pensar, reunir tanta gente e tantas visões tão diferentes é verdade, e do com mundo. Tantos países, não existiam tantos países no século XIX a concorrer, até porque eram países ocidentais que participavam. Agora, vai-se-lhe juntar aqui uma data de circunstâncias. O aparecimento dos transportes, como eu disse, para mais facilmente os atletas e o público se deslocar, o comboio, etc. Tinham sido feitas escavações arqueológicas na cidade de Olímpia, portanto estava todo este chitex à volta dos Jogos da Antiguidade, e também a disposição do barão para investir a sua grande fortuna nesta ideia. Ele morre pai com 2 euros na conta, 2 euros mas concretizou tudo o que tinha na cabeça. Entretanto, 1894, ele vai criar o Comitê Olímpico Internacional e vai fazer um discurso que ficou histórico, claro, na Sorbonne, e vai lançar assim a ideia dos Jogos Olímpicos Modernos. A primeira edição aconteceu em 1896 em Atenas. 1896. E portanto, na casa-mãe, aquilo. Vamos voltar. Em Atenas, sim. E ele discursou na Sorbonne, a não ser a coisa, 2 anos antes. Quando ele cria o Comitê Olímpico Internacional. Já na altura também pago pelo primo, passou lá uma temporada. Um príncipe da Arábia Saudita. Sim, exatamente. Sim. 4 anos depois, os Jogos acontecem em Paris e depois mais 4 a seguir, portanto, estas 2 edições em Saint Louis. Agora, foram um flop, de certa maneira, e podia ter ficado por ali. Porquê? Porque aconteceram nestes mesmos anos e nestas mesmas cidades aquelas incríveis exposições universais que nós ouvimos falar, a exposição de Paris, a exposição de Saint Louis, e portanto os Jogos Olímpicos abafou. Claro, e podia ter ficado mesmo por ali, mas a 4ª edição vai ser, a semente tinha lá ficado, e em 1908 vão ser organizados em Londres, e isto vai finalmente consolidar os Jogos Olímpicos Modernos, que acontecem de 4 em 4 anos, como todos sabemos. Há exceções, 1916, 1940 e 1944, por causa da guerra, das 2 guerras, aliás. Depois, com grandes boicotes em 1980 e 84, isto já durante a Guerra Fria, porque há ali umas regras de países que são excluídos ou não, nós sabemos, ainda agora tivemos essa experiência nos Jogos de Paris. E depois, mais perto de nós, sabemos que foram adiados em 2020, por causa da pandemia do Covid-19. Agora, por esta altura, claro, já o nosso barão tinha ido para o Galheiro. Claro, cá já não estava. Mulher. Morreu em 1937, Tiago. Já estou longe, nem vi nada. Quase, e já vi uma guerra e já foi muito. Fecha, sai. Vou embora. E foi para o Galheiro. Depois de organizar 11 edições dos Jogos Olímpicos, incluindo os polémicos de 1936, na Berlim nazi, foi aquela grande vitória que o Hitler quis organizar. Ele ainda está em mãozinha aí? Ainda está, sim, ele me ajudou aqui a organizar. Sim, o apogeu. Claro, eles usaram aquilo para uma enorme propaganda nazi, claro. Agora, depois de umas quantas tragédias pessoais, morreram-lhe os filhos, depois os sobrinhos, tudo péssimo, ele vai se mudar para a Suíça, onde viveu até morrer, conforme o seu desejo. O seu coração foi enterrado na cidade de Olímpia, na Grécia. Agora, apesar disto tudo, o que nos pode parecer um bocadinho estranho, e quem acompanhou os Jogos Olímpicos e as cerimónias de abertura e do encerramento, ele foi praticamente apagado dos últimos Jogos Olímpicos. Não se falou do Barão de Coubertin. Há vários jornalistas que fazem perguntas acerca disto. Há uma vaga homenagem na Sorbonne, lá puseram uma placa, mas de facto não foi a figura de todo central. Pelo contrário, quiseram até esconder um bocadinho, não falar do Barão de Coubertin. É que a herança do nosso Barão, claro, por um lado, fazer renascer os míticos Jogos Olímpicos da Antiguidade, não é? Assentes na paz entre as nações e unidas sobre este símbolo, os anéis, que ele próprio criou. Ele criou este símbolo. É também acompanhada de outras visões do mundo bastante problemáticas. Ele era um homem assumidamente classista, portanto achava que as classes mais altas estavam mais aptas para o desporto, também não é mentira.
A ideia da superioridade dos europeus, claro, era um jogo de brancos e de ocidentais, e depois visões fortes, colonialistas, e racistas, claro, e também, sobretudo, esta muito presente, talvez seja das maiores críticas, era absolutamente contra a participação das mulheres nos Jogos Olímpicos. Tudo isto faz com que ele seja uma figura que o governo francês escolheu deixar de lado. Claro que é muito complexo sempre julgar um homem do seu tempo à luz do nosso tempo, não é? Também não temos o tempo para julgá-lo, mas de facto era um homem que viveu ali no final do século XIX, uma parte do século XX. Por isso, vamos ter que acabar com a frase, ele tendo ou não sido lembrado nestes Jogos Olímpicos, uma frase que ele ajudou a tornar célebre, ou que ele tornou célebre, e que na verdade é o contrário do espírito dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Diz ele: isto, filhos, o que importa é participar. O Barão de Coubertin morreu faz hoje 87 anos.